Agora vamos voltar ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Corte. Ele afirmou também, nesse evento na ABL, que decisões do Supremo Tribunal Federal atrapalharam o combate à corrupção no Brasil. Barroso citou 3 decisões contrárias à extinta Operação Lava Jato, em que ele foi voto vencido no plenário do Supremo. O fim da prisão em segunda instância, a submissão do afastamento de Aécio Neves ao Senado e a anulação de sentenças por causa da ordem da fala de delatores. Vamos acompanhar. O Supremo teve uma atuação mais controvertida no que diz respeito ao enfrentamento da corrupção no Brasil e tomou algumas decisões. A primeira que eu registraria, voltou atrás na possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau, que é o padrão mundial. E com isso os processos muitas vezes se eternizam e prescrevem e a gente não consegue dar uma satisfação social a tempo e a hora. Não prevaleceu a minha posição e a gente na vida deve saber conviver num colegiado com posições diferentes. Mas aqui eu registro que a minha posição era diferente. O Supremo anulou o processo contra um dirigente de empresa estatal que tinha desviado alguns milhões porque as alegações finais foram apresentadas pelos réus colaboradores e pelos réus não colaboradores na mesma data, sem que isso tivesse trazido nenhum prejuízo. Também acho que atrapalhou o enfrentamento à corrupção. No caso de um senador que foi gravado pedindo propina, o Supremo entendeu que só que o Senado poderia ou não ratificar a decisão de afastamento. Portanto, houve algumas decisões do Supremo em matéria de enfrentamento à corrupção que não corresponderam à expectativa da sociedade, porém, como disse, o fato de eu discordar não me impele a tratar com desrespeito a posição das pessoas que pensam de maneira diferente. É assim que é a convivência democrática. O caso mais polêmico de todos, e também dele não vou fugir aqui, foi a decisão que invalidou a condenação do ex-presidente Lula e atual presidente. E ali o Supremo entendeu, em razão de fatos supervenientes, que houve quebra da imparcialidade do juiz e motivado, sobretudo, pela circunstância de que o juiz que havia afastado o ex-presidente da disputa eleitoral aceitou tornar-se ministro da Justiça do governo que foi eleito porque o outro candidato não pôde concorrer. E a maioria do tribunal entendeu que isso era uma demonstração de parcialidade e anulou a decisão. Eu sei que é uma decisão polêmica, mas é uma decisão fundamentada em bases racionais. As pessoas podem concordar mais ou podem concordar menos. Não tem nada de racional nessa alegação, principalmente nesse resumo que o Barroso fez, que omite uma série de elementos. Eu escrevi numerosos artigos a respeito dessa situação. Aliás, eu combati essas 3 decisões, antes de falar do caso do Lula, que o Barroso apontou. Tem um artigo meu ali de 30 de agosto de 2019, vocês estão vendo na tela, publicado na revista Cruzoé, Carmen, Gilmar e Levan. Levan era uma maneira de se referir ao Ricardo Lewandowski, que apareceu, inclusive, ali naquela época. E eu falei justamente dessas 3 decisões de uma só vez nesse artigo, criticando. O caso do Aécio Neves deu a maior confusão na época, eu fiz toda uma análise minuciosa, porque a primeira turma do STF, integrada pelo Barroso, votou pelo afastamento dele do mandato e pelo recolhimento noturno do Aécio Neves. E aí o caso foi para o plenário, porque achavam que o Supremo tinha que decidir se essas medidas cautelares, 2 contra o Aécio, deveriam ser encaminhadas para aval da Casa Legislativa do Parlamentar. Na época o Aécio era senador, portanto, era uma decisão do STF se ia valer de cara a decisão da primeira turma do STF contra o Aécio ou se os senadores deveriam avalizar ou não aquela decisão da primeira turma. E aí ficou empatado em 5-5 e na época a presidente da corte era Carmen Lúcia. Ela não estava esperando que fosse o voto de desempate, não tinha se preparado direito, se enrolou toda e acabou favorecendo o Aécio. Acabou desempatando a favor de que o caso fosse encaminhado para o Senado. No Senado vocês sabem como é que é. Hoje é você, amanhã pode ser eu, então vamos votar todo mundo pelo corporativismo. Derrubaram as medidas e o Aécio acabou blindado. Depois concorreu a deputado, porque já estava bastante desgastado, tinha mais chance, e acabou conseguindo voltar para o Congresso Nacional. As outras decisões prisão após condenação em segunda instância. Gilmar Mendes tinha votado a favor,
em 2016, votou contra em 2019, mudou de posição depois que a Lava Jato atingiu o próprio Aécio Neves. A Polícia Federal mostrou 43 chamadas entre os dois e uma série de questões aí que também tinha analisado. E essa desculpa aí para fazer com que o Aldemir Bendini fosse aliviado, ele foi ligado ali a Banco do Brasil, a Petrobras, que era a ordem das alegações, isso não estava previsto em legislação alguma, e tinha inclusive jurisprudência de turma em sentido contrário àquilo que o plenário acabou decidindo conforme a conveniência, aliviaram a barra do Bendini e depois as defesas dos outros investigados, inclusive a do Lula, usou isso para tentar se aliviar, voltar ao processo, etapas e conseguir mais tempo para a blindagem geral. Então o Barroso está legitimando aqui todo o trabalho jornalístico que foi feito na Cruzoé, que foi feito no Antagonista, de esmiuçar essas decisões tomadas por conveniência. Graeb, o que você destaca? Primeiro que são poucas, né, as instâncias aí que o Barroso apresentou de ajudona do Supremo para a corrupção. Não são só essas 4. Tem todas as decisões absurdas e monocráticas, né? Do Dias Toffoli, por exemplo, que a gente vem comentando repetidamente, né? Aquelas que jogaram no lixo a parte mais importante das provas levantadas pela Lava Jato, né? Então tem muito mais para pôr na conta do Supremo, muito mais para pôr na conta do Supremo no desmonte do combate à corrupção no Brasil, né? Duda? Bom, eu acho legal aparecer nessas briguinhas internas do Supremo, né? Cada vez mais a gente vê mais isso. Então o Barroso falou agora, quando teve o Gilmar Palusa também, um sai falando, a gente não quer esse tipo de coisa, né? Mas eu continuo achando estranho um ministro do STF ficar nesses eventos falando sobre qualquer assunto, mesmo que seja sobre o STF. Não sei, eu acho que realmente passam muito do ponto aí, não deveriam também ficar expondo tanta coisa. Muito bem, e em relação a Sérgio Moro virar ministro de governo, teve uma eleição no meio, tinha outros candidatos, né? Tinha Marina Silva, tinha Geraldo Alckmin, tinha Ciro Gomes, tinha João Amoedo, né, naquela época, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, o Ricardo Lewandowski, que depois saiu do Supremo Tribunal Federal e foi para o governo Lula, tendo tomado decisões diretamente favoráveis ao Lula, coisa que o Moro não fez em relação ao Bolsonaro. O Moro era um juiz de 13ª Vara Federal de Curitiba, que recebeu no juízo dele aquelas provas, aquela denúncia que veio do Ministério Público depois de investigação de procuradores e de agentes da Polícia Federal. Aquilo aconteceu em determinado momento que levou a uma condenação em primeira instância 15 meses antes da eleição. Essa relação sintética é uma narrativa política. 15 meses antes da eleição, você dá a condenação a partir de provas coletadas anos antes. Nos meses anteriores. Quer dizer, quando é que se pode investigar um político, então, que concorre em eleição? Quando é que se pode condenar? Se você não pode condenar 15 meses antes da eleição, tem que ter um período definido, senão não pode. Então, assim, é tudo uma grande forçação de barra. Inclusive, os blogs petistas zombaram do Bolsonaro quando saiu um vídeo em que o Moro o ignorava no aeroporto. Aí depois estava vinculado desde sempre ao Bolsonaro. Então, lá atrás, quando todo mundo ridicularizava a candidatura do Bolsonaro, eu mostrava que tinha chance, mas a maioria dos políticos e na imprensa ridicularizavam na época que o Lula estava sendo condenado. Aí depois vira assim, não, condenou para favorecer o Bolsonaro, etc. Quer dizer, é uma síntese política que virou motivo de decisão. A Carmen Lúcia, inclusive, antes de mudar o seu voto, antes de seguir o Gilmar, como ela passou a fazer diversas vezes, ela chegou a dizer na votação que não é causa de suspeição um juiz, tempos depois da condenação de uma pessoa, assumir vaga no ministério de outra pessoa, etc. Quer dizer, fizeram ali um colchão de retalhos, né, a expressão. Acho até que o procurador Deltan Dallagnol usava naquela época para tentar legitimar aquela soltura. É uma falácia lógica, né, Felipe? E é muito parecida com a falácia que foi usada no julgamento do Deltan. Você usa um acontecimento do futuro
para explicar alguma coisa que aconteceu no passado, mas não mostra como é que as duas coisas se conectam passo a passo. Não, e não tem nenhuma evidência, inclusive. Não existe evidência de que... Não existe demonstração possível de que o Moro julgou como julgou porque estava mirando um ministério. Não é possível. Cujo convite só veio depois e não tem nenhuma evidência de que veio antes. Ou seja, é um raciocínio falacioso, é uma invenção, uma construção, como você disse, né?